Então aí, no compartilhamento da tela, vou para a resolução dos exercícios da aula 22, do caderno 5, que continua a tratar da eletrólise. Eu vou alternar entre o compartilhamento de tela e o uso aqui da minha folha de resolução para discutir algumas coisas com vocês. A tela para orientar, para servir de um guia de estudo para a gente. Então, a questão número 1 do Enem aí fala do seguinte, que a obtenção de alumínio dá-se por meio da bauxita, que é purificada e eletrolizada em uma temperatura de 1000 graus Celsius. Na célula eletrolítica, o ânodo é formado por barras de grafite ou grafita ou carvão, que são consumidas no processo de eletrólise com formação de gás carbônico. E o cátodo é uma caixa de aço coberta de grafita. A etapa de obtenção no alumínio ocorre no. Então, existem alguns dados aqui, alguma informação aqui, que nos auxiliam a reconhecer que esse é um processo necessariamente ígneo, ausência de água, pois numa temperatura de 1000 graus Celsius, não tem como sobrar água, né, gente? Vamos combinar que isso é uma condição de trabalho aí que não permite esse tipo de possibilidade. Para que a gente possa aproveitar o espaço aqui da escrita, então, qual é o processo de fato? O Al2O3 forma Al mais 3 mais O menos 2. E aí nós temos as chamadas descargas. A catódica, em que o alumínio mais 3 captura 3 elétrons e vira alumínio. Isso se dá na superfície da caixa de aço. E a anódica, em que o O-2 forma O2 mais 4 elétrons. Essa reação ocorre num eletrodo de grafite. Grafite é carvão. Então, o carvão reage com o oxigênio e produz o CO2 a partir desta reação. Essa é a reação derivada aqui da reação anódica. Isso é a essência do processo de eletrólise. Vou voltar a compartilhar para vermos as informações que são dadas. A etapa de obtenção do alumínio ocorre no cátodo, com a redução do carvão? Não.
com a oxidação do alumínio? Não. O que sobra com o fluxo de elétrons das barras de grafito para a caixa de aço. Então, os elétrons disponíveis na caixa de aço fazem com que o alumínio acabe por se reduzir, que o íon alumínio se reduza, formando alumínio metálico nesse processo de deposição eletrolítica. Ok? Perfeito, professor. Isso me leva para a letra D. Perdão, para a letra E. Essa primeira questão. Dando sequência, tenho lá a questão de número 2. Essa questão número 2, ela vai tratar de uma coisa que é o chamado refino eletrolítico do cobre. Então, eu vou cessar mais uma vez o compartilhamento para apresentar a vocês, como eu falei em sala anteriormente, que quando aparecesse esse tema, eu iria discuti-lo em particular. O chamado refino eletrolítico do cobre. A situação do modelo esquemático, né? Tendo aqui uma fonte de corrente contínua, esse é o primeiro ponto. Nessas fontes, nós devemos conectar duas barras de cobre, uma de cobre com altíssima pureza, que é o cobre refinado, e o outro é o chamado cobre metalúrgico, o cobre impuro. E é necessário que haja em solução íons de cobre. É óbvio que tem que ter um ânion, e aí ele vai falar no exercício que essencialmente é o ânion sulfato, que
que se faz presente nessa situação e qual é que é a lógica do sistema. A lógica é oxidar o cobre metalúrgico vai se corroendo. Por quê, gente? Porque aqui existem impurezas, como, por exemplo, ouro, como, por exemplo, platina, ou, como, por exemplo, sulfeto. Mas tem prata, tem paládio, uma série de metais nobres associados a esse cobre metalúrgico. Então, ao corroer essa espécie aqui, você vai disponibilizar mais íons cobre no meio e vai formando aqui embaixo uma coisa que os caras chamam de lama eletrolítica. Que terá uma série de impurezas, mas tem também esses metais nobres, que tornam essa lama algo interessante do ponto de vista econômico. Eu tento colocar as coisas num T0, tento dar um T0 para as coisas. Então, vamos dizer assim, quando elétrons chegam aqui, esses elétrons atraem cobres da forma iônica e o cobre iônico vai se depositando. Por outro lado, a corrosão desse lado aqui vai repondo os cátions cobre na solução. Retiro íons cobre, realimento com íons cobre. E aí vai rolando a deposição. Então aqui é a região negativa, aqui a região positiva. Só para constar, a reação que vai acontecer aqui é o cobre formando cobre mais dois elétrons. Isso é uma oxidação. Portanto, o ânodo. Por outro lado, o cobre se combina com elétrons, o íon cobre se combina com elétrons, formando cobre. Tendo uma redução, ou seja, formando o nosso cátodo. Professor, O polo positivo, o nosso polo negativo. E esse mesmo princípio é utilizado nos processos de galvanoplastia. Então, a galvanoplastia, ou o processo de cobertura de peças com metais, você pensando aqui numa fonte CC, coloco lá a minha cuba, tal. Quero, por exemplo, depositar ouro
numa peça que seja um coração. Eu coloco aqui o polo positivo, aqui o polo negativo. Se eu inverter a polaridade, eu decomponho o coração. Então não é adequado que leigo faça isso. Em havendo íons de ouro em solução, óbvio, tem lá os íons tal, também tem os ânions aqui, mas um íon de ouro vem aqui e se deposita, corrói a peça de ouro. Outro ouro se deposita, corrói a peça de ouro. Esse é o processo de deposição eletrolítica, também conhecido como galvanoplastia, nessa ideia aí. Ok? Eu acho que sim. Voltando a partilhar a tela. O exercício fala do seguinte: uma das grandes aplicações do cobre reside na sua utilização como condutor elétrico. Para tal, deve apresentar uma pureza maior do que a por ele apresentada quando obtido na metalurgia. Sua pureza pode ser aumentada por meio do seu refino eletrólito, ou eletrolítico, na verdade. Este processo consiste na eletrólise de uma solução aquosa de sulfato de cobre, utilizando como polo positivo o cobre metalúrgico a refinar. Nesse processo, a reação no ânodo é uma oxidação? Por hora, sim. Não tenho que vacilar. A reação no ânodo é uma redução? Não. Quando eu falo para vocês que só o fato de reconhecer que ânodo é o lugar da oxidação, cátodo é o lugar da redução, já nos permite eliminar uma série de coisas. Então, reconhecer aqui, ânodo é redução? De forma alguma. No cátodo, oxidação? De forma alguma. O cobre se reduz no ânodo? De forma alguma. Onde que o aluno menos avisado pode se encrencar? De falar que o polo positivo é o cátodo. Mas, se ele tem um mínimo de noção do assunto, reação de oxidação. Lugar da oxidação é o ânodo, ou então buscar lá nos nossos desenhinhos a informação que foi apontada agora há pouco para levar essa questão para a letra A. Só para constar, né? O polo positivo na eletrólise é o ânodo e não o cátodo. Seguindo. O silício metalúrgico, purificado até atingir 99,99% de pureza, é conhecido como silício eletrônico. Quando cortado em fatias finas, recobertas com cobre por um processo eletrolítico e montadas de maneira interconectada, o silício eletrônico transforma-se
em microchips. A figura reproduz uma das últimas etapas de preparação de um microchip. As fatias de silício são colocadas em uma solução de sulfato de cobre. Nesse processo, íons cobre deslocam-se para a superfície da fatia, para o cátodo, aumentando a sua condutividade elétrica. O processo de recobrimento das fatias de silício é conhecido como... Então, essa técnica é aí reconhecida por nós como a técnica da galvanoplastia, a forma de deposição de um metal sobre uma superfície qualquer para fazer o recobrimento dessa superfície. Ok? Levando lá para a letra D. A quarta questão me fala o seguinte para a gente. A semi-reação na superfície da fatia de silício, o cátodo, é representada por... Então, qual é a reação que vai acontecer de fato? Os íons de cobre serão reduzidos a cobre metálico. Sem muito lero-lero, a reação possível e adequada é aquela que mostra o cobre 2 interagindo com os elétrons e se transformando em cobre. Sem mais delongas, né? Sem muito que a gente debater do assunto. Aí eu volto à pergunta de sempre. Tem aí alguma situação de exercício que você, porventura, aqui não apontar aí para eu resolver nessa parte, ou daremos sequência ao nosso conteúdo aí? Acho que dá para dar sequência. Quem é o nosso expoente aí? Eu acho que dá para dar sequência. Então, o que eu quero propor para vocês? Para a gente não entrar num outro conteúdo, a gente tem que fazer ainda o caderno 5 à frente 2 dele, né? Eu quero fazer uma proposta para vocês, que é de eu avançar para o caderno 6, que trata da parte estequiométrica da eletroquímica. E aí não abro nenhum conteúdo novo, pelo menos hoje. Na quinta-feira, no nosso novo encontro, aí a gente trata aí das
da química orgânica. Ah, pode ser, professor. Câmbio. Daí na quinta-feira eu trato aí da química orgânica com vocês. Melhorou o áudio aí? Pode ser. Então, invadiremos aí o caderno 6 dessa mesma frente, que é a frente 3. E eu vou chamar o tema de estequiometria da eletroquímica. Qual é o princípio mais básico das coisas aqui? Um elétron equivale a uma carga de 1,6 vezes 10 a 19 coulombs, ou a aplicação de uma corrente de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb por 1 segundo. Coulombs equivalem a ampere por segundo. De forma que um mol de elétrons, ou seja, 6 vezes 10 a 23 elétrons, equivalem a 9,6 vezes 10 a quarta coulomb. Na verdade, o valor exato, 96.400 e alguma coisa, mas que a maior parte dos exercícios, dos livros, tal, tratam como sendo 96.500 coulombs. Então, nós precisaremos agregar essa informação à estequiometria. É com base nisso que se faz a imensa maioria dos cálculos na química. Cálculo de pH, por exemplo, tem a ver com esse tipo de processo aqui, com o conhecimento dessas informações. Vou dizer uma situação para vocês. Quando, por exemplo, eu vejo lá que o alumínio tem essa reação de descarga, que o zinco
tem essa reação de descarga. Eu vou lá e falo o seguinte, ó. 1 mol para 3 mol para 1 mol. Aqui, 1 mol para 2 mol para 1 mol. 3 mol de elétrons ou 3 vezes 96.500 coulomb. 1 mol de alumínio ou 27 gramas. 2 mol de elétrons ou 193 mil coulombs, que são 2 vezes 96.500. 1 mol de zinco, se eu não me engano, 65 gramas. Imaginem vocês que, se vocês tiverem a informação de quanto de carga circulou por um sistema, vocês conseguirão dizer, ó, produziu tanto de determinado material, ou consumiu tanto de um determinado material. É possível prever, por exemplo, durante quanto tempo uma pilha vai funcionar. Prever não, fazer o cálculo e dizer, ó, essa pilha vai funcionar durante tanto tempo. Por quê? Existe uma continha, que é essa daqui, ó. Eu tento integrá-la o menor número de equações possíveis do seguinte, que a carga elétrica, que é o Q, é igual à intensidade da corrente vezes o tempo em segundos. A corrente em amperes, a carga em coulomb. E aí, a gente faz a leitura. Na prática, se usa muito a questão dos amperes hora. Há tantos ampere hora, ou tanto miliampere hora. Isso é só uma derivação, né? Se você tem o tempo em segundos, falando que 1 hora vale 3.600 segundos, você faz as conversões que forem necessárias e possíveis aí. Então, o fato é agregar a informação dos coulombs. Uma outra última informação. Esses 96.500 coulombs significam um Faraday. Isso é uma outra forma de enunciar esse valor. A hora que eu voltar para outra aula, eu vou voltar com a resolução de exercícios de estequiometria da eletroquímica